Salve galera, Playcast no ar, mais um episódio aqui, trazendo um episódio, cara, eu acho que o mais esperado de todos. Cara, primeiramente, boa tarde, Adriano. Boa tarde, André. Boa tarde. E, cara, Orlandino, sem palavras, Orlandino. Eu não trabalhei com ele, mas, nossa, eu ouvia muito dele na minha época. Boa tarde, Orlandino, beleza? Boa tarde, queridos. Uma honra estar aqui, né? Apesar de tanto tempo tentando, hoje nós conseguimos um feriado, né? Estamos aqui. Exatamente. Boa Adriano, tarde, faça as honras, cara. Você que trabalhou com ele mais que eu, faça as honras. A gente tem aí uma vivência bem bacana aí. Tanto no play quanto no pós-play, né? A gente sempre está se encontrando em vários lugares aí, em vários eventos com o pessoal. E seja bem-vindo, Orlandino. Obrigado, querido. Estou à disposição aí para esse bate-papo que vai ser muito gostoso, né? Falar do Play Center durante tanto tempo que a gente trabalhou lá. Vai ser uma honra. E você, mais como ninguém, sabe como é. E como foi. Sim, cara. Entrei numa época diferente, né? Acho que muitos de vocês que assistem o podcast aí entraram pós, né? Mas eu entrei no início dos anos 90, né? Então, lá atrás, né, muitos que pegaram o finalzinho do Play Center, acho que foi até 2013, se não me engano, que entraram depois de mim, se encantaram muito, né? Mas nós pegamos assim aquela fase ainda old school, né? Eu peguei aquele uniforme, eu ainda peguei aquele uniforme laranja, todo colorido, né? Tem pessoas mais velhas que eu, né? A Maristela, por exemplo, não sei se ela tá como integrantes do pessoal aqui que vê o podcast de vocês, ela pegou antes disso, né? Ela pegou aquela calça jeans com um uniforme amarelo, se não me engano. Mas foi bons tempos, vamos lá. Bacana. E como você entrou no mundo do parque de diversões, assim, lá do Cara, início? foi por um acaso, né? Assim, o meu primeiro emprego, como acho que todos os homens de 14, 15, 16 anos da década de 80 em São Paulo, era trabalhar de office boy, né? Então, homens naquela época não tinham muita escolha, somente homens pobres de periferia, que era o meu caso, né? E, cara, eu odiava ser office boy, né? Odiava. E aí eu me lembro que na época que o upgrade de qualquer currículo era você fazer datilografia, né? Porque naquela época ele não tinha informática. Verdade. Né? Eu tô falando isso da década de 80, eu sou de 74. Então, quando eu tinha aí meus 12 anos, mais ou menos, 10, 11 anos, eu fiz datilografia. Então, eu sou hoje, que as pessoas chamam de digitador, aquela pessoa que não olha pro teclado, que digita. E aí eu fui para a área de entretenimento e diversão, né? Mas no primeiro momento eu trabalhei em clube, né? Clube e academias. Então eu trabalhei na Zona Leste, nessa segmentação esportiva. E aí foi quando eu prestei vestibular para passar na faculdade, né? Que eu já estava com 18 para 19 anos. E houve a oportunidade de fazer uma universidade em Mogi das Cruzes. Olha que loucura. Lá em Mogi das Cruzes. Eu morava na época na cidade patriarca, na Zona Leste de São Paulo. E aí eu saí da academia, prestei vestibular, passei, e quando eu estava acho que 2 meses de faculdade, 2 ou 3 meses, o Play Center fez uma solicitação de novas vagas para funcionários do parque para trabalhar de horista. Eu não sei se as pessoas que chegaram nos anos 2000, se existia esse cargo ainda, não lembro. Mas o horista, né? Uhum. E o horista do Play Center era só de sábados, domingos e feriados, né? Você trabalhava somente de sábado, domingo e feriado, que eram os dias que o Play Center tinha uma concentração maior de público. E isso foi feito pelo jornal Estado de São Paulo, né? Foi pra gente procurar emprego naquela época, você tinha que procurar através de jornais, né? E aí saiu no Estado de São Paulo e na Folha de São Paulo. E aí através eu fui lá, né? E na época que eu fui buscar, o Play Center tinha algumas portarias. E a portaria que nós entramos para fazer tinha aquela principal, era a portaria da Quirino dos Santos, né? Que é
que fica paralelo àquele motel Lumine, né? Que agora é do lado, é isso? Que era a lanchonete colonial ali, né? Colonial, que vocês falavam. Perfeito. Ali era onde ficava o antigo ambulatório, né? Muitos não pegaram o ambulatório ali. O ambulatório era feito naquele pedacinho lá, né? O ambulatório do Play Center era naquele cantinho. E ali ficavam algumas partes de recursos humanos. Aí foi ali que eu fui. Puta sorte, né, cara? Porque quando eu cheguei lá, devia ter umas 800 pessoas na rua, né? Que trabalhar no Play Center era um sonho, né? Ainda mais quando o Play Center não anunciou que era Play Center, né? Era tal rua, você tinha que estar em tal lugar, em tal hora. Cara, mas naquela época a gente usava guia de rua. Então, na hora que a gente pesquisava guia de rua, não tinha outro lugar, né? Era uma rua totalmente deserta, onde só tinha Play Center. Devia ter umas 800 pessoas para mais. E aí eu lembro que eu fiquei horas na fila, acho que foi coisas de 5, 6 horas, né? Uau! E a seleção era uma seleção muito subjetiva, não tinha seleção. Imagina você chegar na hora assim, a pessoa perguntava: você tem experiência em entretenimento? Eu tinha, trabalhava em academia, tenho. Tem segundo grau completo? Tenho. E aí eles davam tipo um semi-ok, né? Então eu era selecionado para essa área de ok, porque eu tive essas duas situações. E eu fui selecionado para uma nova trincheira, uma nova narrativa com as pessoas que estavam entrevistando. Foi quando eu tive contato pela primeira vez com o Albuquerque. Também Albuquerque. Um gerente muito icônico do Play Center, né? Ele tinha acabado de entrar no Play Center. Acho que era 90, não lembro agora se é 94, 95. E aí foi quando nós fizemos as entrevistas. E aí passei, cara. Fui em 2 dinâmicas depois dessa da fila. E entrei no Play Center para ser horista. Lembro como se fosse hoje. Eu comecei no dia do trabalho, dia 1º de maio. O nosso RE, o meu era 2154. Não esqueço desse número. Eu não lembro do meu. O meu eu também não lembro, mas era bem alto, que era 2003, era bem alto. O meu era 2154. Eu lembro de um grande amigo meu, o Joffre. O Joffre era o 2150. A gente se encontrou nessa fila por acaso e temos ainda uma vida muito, muito grande de amizade em várias situações da vida, né? E aí eu fui o Orlandino 2154 horista, de sábado, domingo e feriado. E aí foi isso. Entrou em Raids já, Orlandino? Entrei em Raids, cara. Assim, eu tive várias sortes, né? Aí, quando fui se apresentar no Play Center, no dia 1º de maio, 95. 1º de maio de 95. Tinha 2 profissionais que cuidavam dos ingressos, né? Dos servidores, os funcionários que entravam para trabalhar no Play Center. Assim. Era Raids, né? A gente foi escolhido por Raids. Porque nas outras entrevistas, as pessoas perguntavam se tinha experiência na área de alimentação, não sei o quê. Não, não tem. Aí eu fui escolhido para Raids. E aí, quando nós chegamos, eles tinham 2 pessoas que eles chamavam de treinadores. 2 não, eram 3. Né? Tinha o Júnior, né, que era um coordenador bem magrinho, cabelo bem para trás, assim, Júnior. Tinha o Robson Rodrigues. O Robson. Né, que hoje mora no Litoral Paulista. E tinha o Walter, né, que era um rapaz bem bacana também, que depois nós trabalhamos um pouco num período que a gente ia pro Hop Hari. E aí eu fui selecionado para fazer o treinamento, o acompanhamento com o Robson Rodrigues, né? E aí ele ia selecionando sob demanda. Precisa disso em tal lugar, precisa disso em tal lugar, e ia levando. E, cara, eu sempre fui um cara meio grande, né? Então, sempre eu tenho 1,81 m de altura. Na época, como eu trabalhei muito tempo em academia, eu tinha um porte físico até meio que razoável. Depois eu engordei pra cacete, fiquei enorme. O Play Center deixa a gente gordo pra caralho, né? Na época. Salito. Nossa, Salito. Mas em 95, cara, eu não era tão gordo assim. Pelo contrário, não era nem gordo, né? Mas eu era meio parrudo. Era parrudo. Era parrudão. E aí eu fui selecionado justamente pelo porte físico para trabalhar no brinquedo dos sonhos na época, que era o Evolution. Né? Então eu vi, era o melhor, na época era o melhor equipamento que tinha do Play Center.
as pessoas falam das montanhas russas, né? As montanhas russas realmente é gostoso para quem visita, né? Mas para trabalhar não era da hora, né? Da hora eram os equipamentos que tinham som, da hora eram os equipamentos que você manejava, os controles, né? E o Evolution era a laranja, né? Assim, a cerejinha do bolo, né? Equipamento novo, onde eram pessoas selecionadas para ir para lá na época. E eu tive uma sorte louca, né? Então eu virei o horista do Evolution junto com... me perdoa, não sei se a pessoa ela escuta o podcast, né? Eu trabalhava junto com um servidor que o apelido dele, e virou nome, que era Sarita. E não tinha nada de menina, tá? Era um homem que trabalhava com a gente e o apelido dele era Sarita. Não sei explicar por quê. E sempre foi Sarita. E aí nós éramos os 2 horistas do Evolution, que, assim, naquela época. Ele já tinha entrado antes de mim. E eu fui para lá como o segundo horista, né? Para trabalhar nas folgas dos contratados efetivos, né? Dos mensalistas. Aí a equipe na época... Isso, dos mensalistas. Na época a equipe era o Dino, que depois foi da mecânica, né? Era o Dino, o Alvin, que é o DJ, o Neto, que virou bombeiro. O Alvin, Neto, Dino, tinha mais 2, cara, não lembro agora. O Coloral, que era o Igor. O Igor Coloral. O Igor Coloral, e tinha mais um, cara. Esse mais um não lembro quem era. Enfim, não lembro quem era. Era uma equipe de 5 com 2 horistas de final de semana, virava 7. E foi aí que a gente começou, a equipe completa, né? É. Em vista dos últimos tempos, a equipe completa. Era bem bacana, assim, o Evolution tudo funcionava, né? Toda a iluminação, tinha as máquinas de fumaça, depois a máscara foram queimando, e conforme o tempo foi passando, as máquinas foram deslizando, né? Mas era incrível, cara. Era incrível. As pessoas hoje elas falam muito de emprego e trabalho, né? Basicamente, pra gente aportuguesar, né? Trabalho é aquele evento que você faz para ganhar seu dinheiro, para sustentar a sua família. E o emprego nada mais é aquilo que você gosta de fazer, né? Aquilo que você escolhe. Eu dizia que eu tinha os 2, né? Eu ganhava super mal, o horista era um puto. Ganhava... Cara, não dá nem pra explicar qual era o salário do horista, mas era um mix de trabalho e emprego junto, né? Todo mundo ganhava mal, né? Não tinha uma pessoa que ganhava bem lá, era muito baixo o salário, mas eu não via nenhuma pessoa reclamando. Não tinha, verdade. Nenhuma. Eu tenho 48 anos de idade, 33 anos de carteira assinada. Eu tive a honra de trabalhar somente em 4 lugares na minha vida inteira, né? O primeiro emprego foi lá nessa academia de esportes, depois no Center. Trabalhei numa empresa que prestava serviço do Banco Santander. E hoje eu sou servidor público há 17 anos da Fundação Casa. Nenhum lugar se compara àquilo. Nenhum. Isso é unânime, né? Todos os entrevistados, todo mundo concorda 100%. Não tem nada. André, você tem quantos anos? Cara, eu tô com 38 e entrei em 2003 lá. Você entrou um ano antes de eu sair. Eu saí em 2004, né? Não lembro de você. Quando eu entrei era o Júnior. O Júnior que era o... E tinha o George Galfrey e o Albuquerque junto com o Gutierrez. Né? O Gutierrez era o dono, o Albuquerque era o gerente, né, na época. Você talvez não entenda isso, né? Mas nada se compara, pelo menos quem tem a minha idade, quase nos 50, 48, né? Nada se compara aos anos 90. Eu era criança para adolescente, eu cheguei a visitar, adulto, mas do trabalho em si, eu imagino como deve... Nada se compara aos anos 90, né? Os adultos que iniciaram os anos 90, eu sou a pessoa que iniciou os anos 90 com 18 anos, né? Eu sou de 74, então em 92 eu entrei nos 18 anos. Nada se compara esse ano, porque foi pós-regime militar, né? Então, em tese, quando acabou o regime militar, veio o governo do Collor nos anos 90, e aí, bicho, esses anos 90, tudo podia. Era uma coisa, era uma mistura de good vibe com tudo liberado,
não tinha pudor, não tinha rótulo, não tinha proibição, né? E trabalhando no Play Center. Nossa, eu imagino isso, é doido. Não tem como explicar isso, né? Então, esses anos 90 que eu peguei quase que inteiro dentro do Play Center, né? Eles foram mágicos, né? Eu brinco hoje, acredito que muitos colegas trabalhou comigo, muitos funcionários que eu chefiei, trabalharam comigo. Hoje eu posso tranquilamente até pedir desculpas por algumas ocasiões, né? Porque todo mundo que estava lá, seja na década de 80, década de 90 ou início dos anos 2000, aprenderam a ser gente, né? Nós aprendemos juntos a ser pessoas, a serem homens, a serem mulheres. Né? Eu na área da gestão aprendi, meu primeiro cargo como gestor, né, na vida, tive outros vários no decorrer da minha carreira, exerço hoje um cargo de diretoria do governo do estado de São Paulo, mas a minha escola foi lá. Mas, bicho, hoje eu conversei isso numa reunião aqui no governo do estado de São Paulo, uma reunião que a gente fez com várias pessoas no estado inteiro, e tem muitas coisas que a gente fazia nessa época, se hoje fosse realizado, a gente ia ser preso. Isso é verdade. Né, Adriano? Assim, as narrativas que a gente fazia com os empregados, até mesmo com os visitantes, né? Muitas vezes o visitante ele vinha de uma forma muito agressiva para cima da gente, a gente tratava da mesma moeda, né? Sim. Então, não tinha esse entendimento de bom atendimento físico, né? De você entender qual é o significado, entender essas novas técnicas de trato com o cliente, né? Hoje é muito diferente, né? Eu fui recentemente conhecer o Beto Carreiro, né? É incrível, né, a forma como eles te tratam, a forma como é feito. Hoje virou moda os parques aquáticos, né? Tive a honra de conhecer alguns também. Inclusive tem um ex-colega que trabalhou comigo, o Suerlan, né? Ele gerencia um parque aquático aqui na Grande São Paulo. Fui recentemente conhecer também o Play Center Family, onde tem alguns amigos meus que lá trabalham, né? O Sidney tá lá, sim. Né? O Edelson tá lá, a Carmen Stenza tá lá. Então, você vê, o atendimento hoje é muito diferente daquele da década de 80, década de 90. Né? Hoje eu entendo que era mágico o trabalho, mas a gente trabalhava ruim pra cacete, né? Mas éramos felizes. Perfeitamente, cara. Sim. Como a gente trabalhava mal e como a gente era mal remunerado, mas era uma mistura que não dá para explicar. E era mágico, né? Se você pegar como visitante puro, nos nossos grupos, o Adriano sabe disso, nós temos alguns encontros que a gente faz com as pessoas antigas, onde nesses grupos que a gente vai em determinadas festas, em determinados encontros, existem visitantes puros, né? Visitantes que nunca trabalharam, mas que iam todos os dias. E quando eu falo todos os dias, era todos os dias mesmo, de terça a domingo, todo dia eles estavam lá. E eles viraram amigos nossos, né? Assim, eles se confundem com o funcionário. E aí, quando você fala com esses visitantes, né? Você lembra lá dos anos 90? Lembra? Era sensacional, era magnífico. E hoje, analisando profissionalmente, né? Era uma bosta o nosso atendimento com eles, né? Era uma coisa muito ruim, né? Para você brincar no equipamento, 5 horas de fila, você acha, né? Mas você vê como era mágico, né? Era um ambiente incrível. Dificilmente volta. Eu não sou nostálgico. Eu acho que tudo é para uma situação, né? Acho que tudo que você passa na sua vida, ela vale como experiência para que você siga em frente, né? É verdade. Mas, cara, como eu gostaria que aquele parque tivesse aberto. Nem falo. Eu vou para São Paulo de 2 em 2, de 3 em 3 meses, né? Que eu venho aqui do interior de São Paulo, eu venho pela Bandeirantes, eu caio na Marginal ali do lado do Shopping Tietê e venho pela Marginal Margiano Melo. Toda vez que eu passo ali em frente, tem aquele prédio gigantesco que eles construíram, acho que até agora ainda não inauguraram, e toda vez que eu passo por ali, eu falo a mesma coisa. É inacreditável ter um prédio aí onde a gente trabalha. Eu já falo o contrário, Orlandinho. Eu falo aquela personagem que tinha na Rainha da Sucata, Dona Armênia. Uhum. Eu quero essa prédia na som. É verdade.
Mas nós tivemos uma visita, acho que tem uns 3, 4 meses, nós fomos lá no terreno, é surreal ver aquela imagem, o que se tornou, o que era o Play Center. É horrível, o Adriano é um misto de sensação que indescritível, só você olhando assim, você vê a marcação ainda dos labirintos, alguma marcação ainda de suporte, mas, meu, é horrível ver aquela cena, o que a gente viu, né, Adriano? Eu tive várias fases no Play Center, né? Eu acredito que muitos que nos assistem, vocês, por exemplo, trabalharam exclusivamente em raids, né? Eu trabalhei em A&B também, dei apoio em A&B, em portaria. Ali naquela época a gente fazia meio que tudo. Eu tive algumas passagens, né? Então, o meu início, obviamente, foi equipamentos, né? Comecei em raids. E aí, eu cuidava, no primeiro momento, da área 3, Sandro. Depois eu fui para a área 2. Inclusive, supervisionei o próprio Evolution, né? Que era onde eu iniciei minha carreira. Depois fui para a área 3. Depois fui para... Nunca fui trabalhar na área 1, né? Na área 1, quem dominava lá era o João Cláudio. Ficou quase que eternamente lá. O João Cláudio era incrível. Né? Porque a área 1 tinha umas peculiaridades que era o Superjet, né? Se você imaginasse, cara, o Superjet, que os freios, eles eram todos mecânicos e manuais, né? Sim. Hoje tudo é pneumático. Se imaginar que todo o freio era na manivela, né? O operador não podia errar nunca, né? Então, lá eu nunca trabalhei. Mas eu tive durante alguns anos, trabalhei em raids. E aí, por situações peculiares, né? Entre eu e a minha chefia, a gente teve uma certa discussão, assim, uma divergência de opiniões muito forte. E aí, na época, eu fui convidado para trabalhar em merchandising, né? Eu fui trabalhar com o Paulo, não sei se você lembra do Paulo, que a gente chamava ele de Paulo Pereba, era todo cheio de... lembro dele. Figuraça demais, mano. Aí eu fui trabalhar com o Paulo, aí eu fiquei ali cuidando da souvenir, depois fiquei cuidando da lojinha ali do Star, aí cuidava da lojinha lá que fazia boné. E saía tipo estamparia. Isso, saía da Casa dos Monstros ali, perto do... Aí tinha aquela lojinha, aí fiquei um tempo nisso, acho que nem um ano. Aí voltei para Raids de novo, aí fiquei um tempinho, aí deu outro problema com o mesmo chefe que eu tinha. Eu não vou nem perguntar quem é o chefe. Não vou Deixa pra lá. Deixa pra lá, não vamos citar coisas de passado. E aí eu fui convidado, na época, para trabalhar na SPO, né, que tinha o falecido Coronel Cavinato, né, que ele entrou no Play Center no momento que teve aquela morte do menino no bumerangue, né? Logo depois, acho que você não pegou isso, André, você não lembra disso? Eu fiquei sabendo da história pelo Marcelo B, que tava no dia. Era o Marcelo B, era o Denison que trabalhava lá. Eu era um dos supervisores daquela equipe lá, não lembro quem mais estava lá, não lembro. Eu lembro muito do Denison, que hoje é da Polícia Militar, né? O Marcelo B, que hoje é piloto civil. E tinha, mas eu não lembro se era a Grampola que trabalhava lá, mas não lembro agora. E aí o Play Center teve um apagão, lembra, Adriano? Não sei se era da sua época. Teve um puta apagão, não sei por que causa que deu. Não foi na época que foi da crise energética lá, que estava com racionamento? Eu acredito que seja. Foi, acho que no final dos anos 90, comecinho dos anos 2000, teve um apagão monstro no Play Center. Isso, aí depois disso a gente não podia acender muito refletor. Era um sim, um não, o parque ficou mais escuro. Aí foi nesse período que teve, eu me lembro muito bem, foi nesse período que eu fui convidado pelo Cavinato, que eu lembro que ele teve uma atuação muito grande nessa questão do apagão. Ele questionou na época que a gente não tinha lanterna, né? E aí ele providenciou a compra de lanterna, eu lembro disso como se fosse hoje. E aí eu fui trabalhar na SPO, né? Que na época era com o Márcio, o Ângelo e o... Meu Deus... Márcio Grandão, o Ângelo e o outro, o Wagner, que eram os três supervisores da SPO. Eu fui trabalhar com eles.
E aí fiquei lá até o final da carreira, né? Até meio de 2004. Foi quando já se falava de que o parque já estava ruim. E aí começou alguns cortes lá atrás, hein? Você vê, o parque efetivamente fechou em 2013. E lá atrás já se falava disso, 2003, 2002, 2004, que foi o ano que eu saí. Teve uma leva muito grande de corte. Foi quando eu saí, em 2003. Você saiu em 2003, o Roberto, ele saiu acho que em 2002, 2003 também. E aí eu aguentei mais um ano e aí eu saí no meio de 2004. Inclusive já tinha prestado concurso para a Fundação Casa, né? Eu já tinha me formado, eu me formei nos anos 2000. E aí, devido à formação acadêmica que eu tenho, eu prestei o concurso, formado em Direito, né? E prestei por prestar e aí fiquei desempregado durante um período, né? Aí, em meados de 2005, o governo do estado de São Paulo me chamou e aí estou aqui desde então. Mas foi isso, entrei em 95, 1º de maio de 95, e saí, salvo o melhor juízo, em abril ou junho de 2004. Fiquei lá quase 10 anos. Nossa, Quase bastante 10 tempo. anos no parque. Bastante tempo. E nesse ato eu fiz esse período eu já tava no parque, já quando você saiu eu já tava, já. Eu entrei em 2003. Eu fiz alguns aportes no Hopi Hari, 97, quando o Hopi Hari estava sendo construído. Não sei se vocês sabem, o Hopi Hari não ia se chamar Hopi Hari, né? Ia se chamar Great Adventure. E aí, 96, 97, já na gestão Albuquerque, né? De acordo com ele, na época eu tinha sido destacado junto com outros supervisores, porque era um dos únicos na época que fazia faculdade. Olha como era louco o negócio, né? Eu me lembro que eu entrei em 95, 97. 97, quando eu estava fazendo estágio de Direito, eu fui para o parque pedir conta, porque eu tinha que fazer um estágio dentro do Fórum de Mogi das Cruzes ao sábado. E era o dia que tinha mais movimentação do parque, né? E aí eu fui lá falar com eles, eu falei, olha, eu preciso fazer o estágio, né? Só de sábado. E na época o Albuquerque queria mandar embora, não vai dar para ficar, porque não dá. E aí lá tinha uma outra, cuidava da parte da limpeza, Adriano. Como é o nome daquela senhora que cuidava da limpeza? A Geisa. O Playcenter estava fazendo umas estruturações de gestão e aí todas as pessoas tinham cargo de coordenação ou acima disso, eles eram obrigados a passar por todas as segmentações do parque. Então eles tinham que fazer um estágio em AIB, um estágio em RAID, um estágio não sei o quê, um estágio não sei o quê. E na época a Geisa estava fazendo esse estágio junto com a Albuquerque em RAID. E aí ela foi muito feliz na fala dela, eu devo a minha estada até 2004 a ela. Ela falou assim, mas Albuquerque, você mesmo fala que todas as pessoas têm que se qualificar, estudar. Ele é o único que faz faculdade no PlayStation. Eu era o único que fazia faculdade na época no PlayStation. Ou um dos únicos, né? Quando eu entrei em Raids, eu era o único. E aí depois pipocou alguns. Agora que o menino precisa da nossa ajuda, você vai mandar ele embora, né? Aí passou uns 2, 3 dias, aí a gente reformulou um pouco a questão dos horários, né? Eu comecei a fazer os horários de SPO, então eu folgava só 2 vezes por mês, né? Folgava só uma vez por semana, normalmente de segunda-feira, e aí e um domingo por mês. Aí eu folgava domingo e segunda, ou só de segunda-feira, e tinha que trabalhar no restante dos dias para compensar o tempo que eu ficava longe do sábado, né? E aí deu certo, eu fiquei até 2004. Aí voltando, foi nesse período que eu fiquei também indo muito pro Hopi Hari, junto com o Albuquerque, junto com outro gerente, que foi gerente do parque também. Eu lembro dele que o apelido dele era Salsicha. Ah, o Salsicha. Então, eu lembro do nome, não. Nós trabalhamos muito rapidamente no Hopi Hari, né? Ele era engenheiro, salvo engano. E eu ia algumas vezes com o Albuquerque para lá. Eu ia para trabalhar no Hopi Hari, né? Na inauguração. Por questões assim fatídicas. Hoje eu entendo isso, né? Que Deus, ele te dá e te tira situações para que você consiga seguir o seu rumo que ele está traçando, né? Na época eu me machuquei no tornado, cara. A gente estava fazendo um trabalho no tornado. O tornado, ele era o último equipamento que acabava, né? Aquela fila interminável, né?
E eu acabei caindo no vão do freio. Orlandino, desculpa, faz aí de novo, Adriano? Tornado. Que é o equipamento do Adriano, né? E eu acabei me machucando o joelho no tornado, né? Foi uma bosta, né? Até hoje eu tenho dor nesse joelho, né? Fiquei afastado, entrei na caixa. Foi um arregaço. E aí eu fiquei um tempo fora, acho que uns 2, 3 meses, mas eu já estava nesse processo de ir pro Hopi Hari, né? Não sei você, Adriano, na sua época, dentro do Play Center tinha a Sunny. Sunny era uma cooperativa de crédito que tinha no Play Center. Sim. Cooper Sunny. Todo mundo se fudia naquele lugar pegando empréstimo. Né? Eu fui um. Todos nós, né? Todos nós. E aí eu lembro como se fosse hoje, né? Quando eu ia ficar mais um mês no Play Center, eu tive que ir lá acertar os negócios bastante. Você não pode sair do Play Center enquanto você não quitar os empréstimos. Aí fez um cálculo lá. E o parque, na época, ele tinha o banco era o ABM Iron Bank, né? Que depois virou era o real. Né? E aí eu tive que pegar o empréstimo, pagar o empréstimo. Né? Ter o empréstimo no banco e pagar o empréstimo da Sun. E aí eu lembro que teve uma reunião quando chegou novos gestores, né, no Play Center. Teve uma época que chegou uns 3, 4 gestores. E aí teve uma reunião falando justamente disso, né? E aí na época, devido ao meu acidente do joelho, eu tava com estabilidade, né? Porque eu fui acidente de trabalho. E aí eu tinha mais uns 8 meses de acidente de trabalho, né? Dessa pseudo estabilidade empregatícia. E aí vem a maturidade, né? A maturidade da pessoa. Na época eu tinha, estou falando de 97, 98, 20 e poucos anos, né? Minha primeira experiência. Menino pobre, né? Então, você vê, né? Fui mal orientado. Na época, os gerentes do Hopi Hari, junto com o presidente, falavam assim, olha, você está indo para lá, mas você tem que ir zerado, né? Porque vai ser outra conta, vai ser uma outra empresa. A gente não pode deixar rebarba para lá, né? Então, essa estabilidade que você tem aqui, você vai ter que fazer uma cartinha abrindo mão dela, né? Porque lá você vai ganhar mais, você vai ter um salário maior, né? O seu cargo vai ter um upgrade, não sei o quê. Burro pra caralho. E eu falei assim, não abro de jeito nenhum mão dessa habilidade. Vou fazer carta nenhuma. Ali foi a minha morte, né? Então, passados, acho que umas 2, 3 semanas, o Walter, que eu falei pra vocês, ficou lá muitos anos no Hopi Hari, inclusive. E eu não fui, eles cortaram, né? Pela essa atitude que eu tive. Hoje eu entendo que foi uma atitude infeliz da minha parte mesmo, né? Porque como que você vai ter um cargo de confiança se você não confia nas pessoas que estão falando com você, né? Esse grupo de investimento aí que você falou era GP já? Já era GP, não era? Era GP. E aí, dali pra frente, minha carreira em raids acabou, né? Foi em 97 pra frente, foi quando eu comecei a ter um problema com o meu superior hierárquico. E aí eu fui pra merchandise e depois pra a parte de segurança, eu trabalhava com a Orlandino, e como foi nessa transição sua de raids para o operador de raids para gerenciar os operadores de raids? Cara, na época, quando nós... foi muito rápido isso, né? Porque é uma coisa louca, parece que não, assim... O grupo Play Center, quando eu entrei em 95, 96, eles estavam com zilhões de projetos novos, né? Inclusive de mudar layout. Logo quando eu cheguei, eles estavam já fazendo aquela transição do uniforme, saindo daquele uniforme laranja para o uniforme azul, né? Aquele brim grosso, que era horroroso, né? Porque ele era extremamente... Era o CAC que vocês sempre falam? Não, eu entrei no laranja, aquele laranja, todo laranja com as listas coloridas, né? Aí saiu desse laranja para o azul, aquele parecia da Ultragás, aquele brim azul bem forte, que ele chamava de Smurf, para uma camisa que era caque com azul com a manga laranja, que era super pesada. Cara, era horroroso, que ele realmente era um brim
Era um parecia um jeans, mas muito pesado. E aí, se o PlayStation tinha aquela questão de 40 graus lá no coco, rapidamente alterou. Aí, acho que, não lembro o ano, virou aquela calça bege, né? Com aqueles bolsos cargos, com a camiseta azul, né? Aí ficou um negócio mais clean, uma coisa mais... Então, foi essa transição. E aí, nessa transição, era a gestão do Albuquerque. E o Albuquerque tinha várias ideias do mercado que ele veio, né? E uma coisa que ele prezava muito era... que ele chamava muito falava de capacidade técnica, né? Capacidade técnica disso, capacidade técnica daquilo, que você aprende quase que sempre em banco de faculdade, né? Então ele falava muito disso, ele incentivava as pessoas a estudar. E na época que ele estava procurando esse tipo de gestores, eu era realmente o único, ou um dos únicos que fazia faculdade na época, né? Então, a minha maior qualificação para sair de equipamentos operador para entrar era supervisor, eu acho que o nome, acho que era isso, supervisor. Era ter nível superior, ele prezava muito com isso, ele queria supervisores com nível superior trabalhando, né? E aí esse foi a minha questão, eu entrei para entrar nesse negócio de supervisão pelo fato de ter nível superior. Naquela época eu estava, acho que no segundo ano de direito. E foi muito tranquilo, né? Porque aí eu fui compor um grupo de grandes outros supervisores que tinham, alguns folclóricos, né? O Estrela, lembra do Estrela? Lembro do Estrela. Estrela, o Efrênio, eu não sei se é Efrênio ou Afrênio, mas é Efrênio, Maristela, o Sandro, o Joaquim, né? Eram supervisores e pessoas que estavam no Play Center há quase 20 anos, né? E aí entrou eu e mais 2 na época como supervisores, né? Eu não me recordo agora. Entrou o marido da Marina, lembra, né? O William. Entrou eu, o William e mais um, eu não lembro. Não era o Cássio? Não, o Cássio foi depois. O Cássio foi indicação minha, inclusive. Bem depois, que o Cássio ele trabalhava na Barca Viking, depois ele fez parte da equipe do Sky Coaster. Acho que foi uns 2, 3 anos depois o Cássio entrou. Mas enfim, aí eu fui nessa demanda, né? Eu virei supervisor e foi muito tranquilo, viu, cara? O Play Center não tinha, várias pessoas participaram dessa dinâmica para ser supervisor, mas era uma demanda interna, né? Isso que era legal do Play Center. O Play Center, muito raramente, ele pegava pessoas de fora, mas muito raramente mesmo. Ele desenvolvia os seus colaboradores lá dentro. Que hoje é difícil ter nas empresas, né? Não tem. Então, ela pegava o cara do zero e transformava o cara lá dentro, né? Então, eu fui uma dessas pessoas que tive essa experiência de gestão lá. E muito do que eu aprendi no Play Center, volto a dizer, a gente fazia as coisas meio de forma autodidata, né? Você fazia meio por osmose, assim, daquilo que você entendia que era certo. Mas no decorrer dos anos, nós tivemos muitos treinamentos, né? Não sei se o Adriano chegou a pegar aquela questão do 5S, lembra? Seiri, Seiko, não sei o quê. Uhum. Então, o Play Center começou a ter muitos treinamentos nessa época. E, por incrível que pareça, a questão do 5S, por exemplo, eu uso até hoje. Sim. Foi lá atrás, né, que a gente aprendeu. Foi lá atrás que eu comecei a ouvir a questão de brainstorm, né, de você ter upgrade, essas palavras mais inglesas foram o Albuquerque que trouxe. Que você tem que ter uma carteira de networking, que não sei o quê. Foi lá atrás, 2002, 2001, que eu comecei a ouvir isso, e hoje todo mundo fala, né? E foi aí que veio a transição, né? Foi rápido. Eu fiquei como operador de equipamentos, acho que nem 9 meses. Nossa. Foi rápido mesmo. E eu só trabalhei no Evolution. Caramba. Só trabalhei no Evolution. Eu ia até te perguntar se você tinha passado por outros equipamentos. Mas... Não, eu tive muita sorte. Eu trabalhei no que eles chamavam de riders AAA, né? Que são os equipamentos que são a porta de entrada, né? Então, quando você faz comercial para mídia, você coloca só os equipamentos que chama público, né? E eu sempre trabalhei em equipamentos AAA, que é esse equipamento do Evolution, e depois chegou outros, né? Depois inaugurou o Boomerang, depois veio o Sky Coaster, depois veio o IMEA, aí foi chegando outros equipamentos.
Ibodrop, que foi inaugurado na sequência. Mas eu nunca trabalhei em outro equipamento, né? Minha carreira iniciou no Evolution como operador e finalizou no Evolution. Só, não tive o desprazer de trabalhar em cavalinho, no cavalinho, convoy. Eu tô falando isso por causa do Adriano, né? Não tive esse desprazer. Não. Cara, você falou da Maristela e do Sandro, eu lembro muito. Não sei se aconteceu com o Adriano, né? Final de dia, a gente ficava meio com a camiseta meia fora da calça, né? A gente tava cansado. Final de dia daquela correria, né? Aí vinha a Maristela, não pode vir. Aí ficava ensacando os meninos. Eu lembro muito dela ensacando os meninos. E o Sandro, cara, chegava na plataforma, o presidente da vida. Ele dava bom dia ou boa tarde, ele dava uma bicudinha na canela. É isso mesmo. Bom dia, paf! Aí você ficava pulando na plataforma, os instantes olhando sem entender nada. Falei, Sandro, para de bater nos outros. Então, cara, o Sandro é esses funcionários icônicos também, né? O Sandro, ele tinha eu não sei se tem, né? Ele tinha um toque com cadeado. Ele tinha... Verdade. Lembra, Adriano? Verdade. Ele trancava o cadeado e, assim, alguns equipamentos eles eram trancados com cadeados muito grandes, né? O Magic Motion, né? As portas deles eram trancadas com cadeado. Cara, ele trancava o cadeado e ficava batendo no cadeado. Aí ele saía, voltava de novo e mexia no cadeado. Isso, né? Ele tinha esse... Ele fazia muito isso no fechamento. Ele fazia isso. Muito mesmo. E tem outras histórias que daria acho que mais uns 5 podcasts assim, pra gente falar, né? Mas... Então deixa eu marcar aqui, peraí, cadê a caneta? Mas é muita coisa para falar, muitos anos, muitas coisas boas aconteceram, muitas coisas ruins, né? Coisas ruins que eu me lembro a mais de todas, que foi muito impactante, foi a morte do menino no Boomerang, né? Do mecânico. Foi muito triste, porque impactou porque aquele mecânico ele tinha um irmão gêmeo, né? Ele tinha um irmão gêmeo idêntico. E aí eu lembro quando, infelizmente, ele veio a falecer, nós fomos no velório e apareceu o irmão dele lá, né? Era uma coisa muito louca. Nossa. Então essa foi uma coisa muito pesada pra gente lá na época. Imagina. E outras coisas maravilhosas, né? Assim, eu tive grandes amores no Play Center, né? Grandes mulheres que moldaram o que eu sou hoje, né? Então, não vamos citar nomes, né, que não é necessário, mas a minha ex-esposa, mãe da minha filha, eu conheci lá dentro, né, a Alexandra, né, que inclusive é uma ex-funcionária, né? A Alexandra, ela foi fazer... o Play Center tinha muito parcerias para fazer promoções, né, de produtos. E ela foi fazer como eu não sei o nome que dá, não sei se ela foi como modelo, se ela foi como representante comercial em si, da Energil C, né? Tipo promoter, essas coisas assim? Isso. Promoter, né? Promoter. E aí a Energil C lançou o produto delas no Play Center, porque na época o Gatorade acho que tinha acabado de entrar, e a Energil C ela precisava de um lugar de impacto para fazer esse anúncio, né? E ela fez um anúncio dentro do Play Center, e foi lá que eu conheci a Alexandre nessa época. Eu fui no casamento. No seu casamento. Foi. Um dia de uma chuva. Casamento. Mas foi, acho que a maior chuva que deu em São Paulo. A chuva foi de 30 horas. 30 horas. Você não tem noção. E pior que o Fernando namorava com a Edna. A Edna foi no seu... Fomos no mesmo carro, dei carona pra eles. Lá acho que você foi no Buturuçu, uma coisa assim, não foi? Isso, Emelino Matarazzo. Isso, Emelino Matarazzo. Uma chuva, aí depois tinha que levar a Edna em Carapicuíba. Só que a Marginal estava toda alagada. Toda alagada. Então, assim, o Play Center tem essas coisas, né? Então, foi lá que eu conheci minha ex-esposa. Estamos juntos durante 15 anos. Temos a Sofia hoje com quase 16. Né? Então, uma mulher, o Play Center... o Play Center ele teve isso, né? Eu conheço muitos casos de pessoas que casaram lá, né? Grandes parceiros, né? Marina com o William, né? O falecido William. Você, André. Na época tinha o Fabrício com a Joyce, lembra? O Fernando e a Edna. O Fernando e a Edna que estão até hoje. E outros mais, né? A Rose com o Claudinho, né? Também foi lá que se conheceram. Então o Play Center ele teve... A gente vivia mais lá do que fora, né?
Era uma coisa insana, principalmente quando chegava a Noite do Terror. Eu, particularmente, quando trabalhava na SPO, foi nesse período muito bem, eu entrava no Play Center 6h40 da manhã, né? E saía do Play Center 11h30 da noite, todos os dias durante a Noite do Terror. Caramba! Hoje é impensável isso, né? Você fazer uma carga horária tão grande, fazer a carga horária de 14, 15 horas por dia. Não tinha aquele descanso por lei de 11 horas, né? De um turno para o outro. E fazia isso durante um looping de quase 3 meses. Isso era normal pra gente, né? Trabalhar direto. Normal. E aí tinha no Play Center, não sei na época sua, André, nós tínhamos muitos eventos noturnos. Eu peguei evento noturno. Cansamos de trabalhar, o exemplo, na sexta-feira o dia inteiro, depois trabalhava a madrugada inteira e depois trabalhava o sábado inteiro. Sim. Então eu cansei de fazer 36 horas direto. Tudo salutar, né? Muito bom, né? A gente tem até uma história, o Orlandino, que o Adriano até sabe, né? A gente tava numa festa noturna, se eu não me engano, era a Enforce. Né? E a galera começava a fazer os pulmões da portaria pra entrar pro parque, né? Pra ir devagarzinho, pra não ter aglomeração. Cara, a gente tava no Sky fazendo voo, começaram a invadir pela pista de voo do Sky. A gente viu a galera pulando por cima ali no telhado, e antigamente a gerência ficava mais pra frente ali na portaria, né? Me cai um cara na sala do Albuquerque. Sim. e o Albuquerque começou a passar mal. Cara, acontecia várias coisas. Invasão do Play Center, o pessoal era doido, né? Pra você ver como o Play Center era mágico, né? Tinha aquelas pessoas que não conseguiam pagar, eles invadiam pelo Rio Tietê, né, cara? Sim, e por trás, ali na PC também. Isso, eles entravam dentro do Rio Tietê, vinham andando dentro para ir naquele córrego nosso que cortava ali a área 1 da área 3, e eles pulavam naquele canal que ficava atrás do Abamba. Então você via muitos visitantes, todos sujos de barro, podendo morrer de lectospirose, mas muito mesmo. Né? Você vê como que o Play Center ele mexia com o emocional do paulistano, né? E eles entravam também pelo lado do looping, porque o labirinto do looping era beirando o rio ali. Perfeitamente. E ali no Looping Star tinha uma portaria que a gente fazia a desova do lixo do parque, né? Que era feito lá. Sim. Muitos entravam pela lixeira também, né? É uma coisa louca, né? Mas, doido. Era coisa louca, mas assim, eu me lembro de parques com 20 mil pessoas. Lembra aquela vez fechado que... Onde você estava no aniversário de São Paulo? Eu estava no Tornado, cheio. O labirinto saía pro lado do Ciclone, cruzava o teleférico e juntava quase com a fila do Evolution. Sim. A gente começou com... Se eu não me engano, o Tornado na plataforma cabiam 6 carrinhos. A gente estava com 7 carrinhos, então todo no giro. Aí você, vai, corre, vamos. Você lá ajudando a gente na catraca, eu incentivando, porque tava a fila imensa. Começou a quebrar os carrinhos. Um calor. Não sei se você pegaram da sua época, André, os carrinhos... As montanhas russas básicas eram todas novas, obviamente, né? Acho que tirando o Superjet, que era uma unidade antiga, né? Tornado, Looping, o Boomerang, eles eram de empresas relativamente novas, né? Eu me lembro muito que as rodinhas elas derretiam, cara. Sim. Era tão quente, por causa do calor, né? Perfeitamente, o calor era insuportável. Mas era muito louco, né? Fala aí. Eu lembro de parque cheio, de colocar a faixa na frente lá na Marginal. Lotado. Desculpem. A gente vendia os voos do Sky, se eu não me engano, era de 5 em 5 minutos, né? Vinha a programação, né, dos voos. Começaram a vender de 2 em 2. Eu lembro o parque fechar 8 horas da noite, era 9 horas, a gente 3, 2, 1 voar. E o Turbo Drop do outro lado bombando. E a galera na Barra Funda indo embora e a gente lá. Aí eu lembro do Suerlan falando, cara, vamos que vocês vão ganhar pizza. Até hoje. Isso, surreal.
Eu não sei você, André, né? Mas até recentemente, acho que uns 2, 3 anos atrás, eu tinha o cartão do Site Controller. Eu era um também. Então, 2003 fiz junto com o Júnior lá. Isso, eu fui a primeira equipe de Site Controllers, né? Que fez na época lá. Até recentemente, até acho que uns 2, 3 anos atrás eu tinha. E aí quando eu fiz a mudança, que eu saí de uma casa, fui para outra, e saí de uma outra, vim aqui para São Carlos, né? Aí muita coisa minha se perdeu, vou ver se eu consigo encontrar ainda, mas são das únicas coisas que ainda tem no parque, né? O crachá eu tenho um. Era um evento isso, né? Porque parava a equipe toda num dia de limpeza, vamos supor, uma quarta-feira que não ia abrir, e ficava o dia inteiro treinando, vinha um representante lá da Sky para aplicar prova. Era um evento à parte isso aí. Era legal, bem legal, uma fase muito boa, mas assim, tudo que é bom, eu digo sempre isso, né? Tudo é ciclo, né? Nossa vida, que é a maior de todas, é um ciclo, né? E tudo você tem que entender para que serve. Para mim, como profissional, vou falar como profissional agora, o Playcenter foi uma escola ímpar, de você entender o significado de profissionalismo, de significado básico do que é trabalho, do que é emprego, o que significa empreendedorismo e o significa, se perde um pouco essa essência hoje, né? A pessoa, muitas empresas falam assim, nós gostaríamos de ter colaboradores que vestem a camisa da empresa. O Playcenter era isso, né, Adriano? A gente que era mais antigo. E não tinha isso, né? Assim, a gente fazia isso automático. Porque são poucos lugares no mundo que a gente pode dizer que trabalham num lugar onde as pessoas elas são 100% felizes, né? Então, quando você vai para um show, você vai para um evento, você vai para um hotel, você vai tirar sua viagem de férias, você está fazendo isso com graça, né? Com gostar, né? O Playcenter era isso, né? As pessoas que nos visitavam eram pessoas que juntavam dinheiro o ano inteiro, às vezes, para ir lá, ia com a escola, levava a família. Muitas vezes o filho pedia como presente de aniversário conhecer o Playcenter. Então era um ambiente mágico, né? Às vezes passou de ano também, pedia, se você passar de ano, você ganha. Então o Playcenter ele tinha essas características. É óbvio, como toda empresa, existiam as mazelas, né? Diárias, né? Que acontecia dia a dia, que não merece ser mencionado, né? Que é uma coisa mais interna. Mas ao todo, isso era uma coisa fantástica, né? E aí, uma vez por ano, não sei se no podcast anteriores alguém comentou isso, nós tínhamos logo depois da Noite do Terror, né, Adriano? Acabava a Noite do Terror, tinha aquelas visitas das pessoas com deficiências, né? Sim, da ACD. Me perdoem a palavra, não sei se a palavra correta é deficiente, tá? Hoje é PCD, né? É isso, ó. Se tiver as pessoas aqui que vão escutar, eu peço desculpas pelo talvez a narrativa do nome errado. Mas a gente recebia essas pessoas com vários tipos de deficiências físicas, seja visual, seja motora, seja de intelecto. E aí, isso era um dia foda. Não sei se você pegou isso, André. Peguei 3 anos disso e era um dia que você colocava a mão na consciência e falava, cara, como tô isso reclamando de quê, cara? Olha isso. Perfeitamente. Era um evento que era custeado não, né? O parque fazia todo gratuito, né? Eu lembro que era o Dr. Marcelo Butglas, ele frisava muito, né? Que ele gostava muito desse evento. E, cara, como eu aprendia todas as vezes. E ó como a vida ela é louca, né? Eu tenho 3 filhos, né? Eu tenho uma casada, tenho a Sofia, que o Adriano conhece, que é a mais novinha, que tem 16 anos quase. E eu tenho um filho de 4 anos que é autista, né? Então, hoje o autismo ele tá mais as pessoas dessa geração elas estão mais sensíveis com isso, né? Lá atrás, eu me lembro como se fosse hoje, toda vez que eu via as crianças, eu falava, Deus, muito obrigado por eu não ter isso na minha vivência. E olha como que é a vida, né? Quase 20 anos depois, o meu filho e para mim é super tranquilo, porque eu tive uma vivência profissional com essa questão. Sim. Hoje convivo naturalmente com ele, é uma situação super tranquila pra gente, né? Hoje tem grandes profissionais que nos ajudam, e tudo na vida que eu tenho, desde quando eu saí até hoje, sempre quando acontece alguma coisa particular comigo, eu lembro do parque. Eu já vivenciei isso.
Por isso que eu gostaria, isso que eu queria encaixar, né? Então, os visitantes especiais que vinham logo depois da Noite do Terror, e hoje eu tenho um filho que é especial quanto, né? Então, tudo que eu vivo hoje, inclusive nessa questão minha diretiva aqui hoje no governo do estado de São Paulo, cara, acho que minha base, pode dizer, sem medo de errar, uns 30%, 40%, foi lá que eu aprendi. O Play Center é uma eterna escola, né? Sempre vai ser uma escola pra gente. Sem dúvida. E não é eles que aprendem com a gente que aprende com eles. É o inverso. Eu via muito nesse dia. Eu lembro muito da gente fazer aquele corredor na portaria, balões, aí vinham os bichinhos, às vezes a gente se vestia, né, de bichinho. Meu, era surreal esse dia. Muito Tinha surreal. os monitores, não sei se é a palavra, chamava monitor, mas era o pessoal da faculdade também que... Ele ficava responsável, né, por determinados grupos para levar para as atrações, que nem todas funcionavam no dia, né? Até mesmo o povo, eu lembro que a gente às vezes fazia o giro só embaixo, não subia as gôndolas, né? Então, mas era bem especial esse dia mesmo. Eram dias maravilhosos, né? A Noite do Terror era impactante, né? Porque a gente via os bastidores, né? Então, chegava lá no mês de junho, julho, começava a construção lá dos moldes, né, da Noite do Terror. Era quando, quase no finalzinho da minha carreira no Play Center, as coisas já estavam meio ruins. Eram raros os comerciais que eram feitos na televisão, né? Antes eram sempre que tinham. E aí era um evento grande, a Noite do Terror do Play Center vai começar em agosto. Aí a gente ia lá na casa do... Como que era o nome daquele dos ursinhos mesmo? Esqueci o nome. Show dos Ursos. Show dos Ursos. Aí a gente ia no Show dos Ursos, toda a equipe do Play Center, para ver o comercial que ia ser passado na Globo ou na Record na época. Era muito bacana. Era uma fase legal, assim. Era bem gostoso. Orlandino, você falou agora do Show dos Ursos, eu lembrei uma coisa. Não foi no dia do casamento, no seu casamento, que deu aquela chuva que alagou o Play Center, que desativou o Show dos Ursos? Eu acho que foi pós isso. Foi próximo teve casamento, isso. A área 2 e a área 1 ficou debaixo da água. E aí, logo na sequência, eles findaram aquilo, né? Fecharam o Show dos Ursos. Foi quando veio o castelo, né? O castelo. Eles isso, reformaram. Aí foi quando veio isso. Aquele castelo, salvo engano, o nome da empresa era Mystery. Indiana Mystery. Indiana Mystery. Isso aí mesmo. E aí eles fizeram o primeiro Castelo dos Horrores, né? Que no princípio ele era só para Noite do Terror. E aí depois ele ficou, né, como um atrativo pago dentro do Play Center durante muitos e muitos anos. Aí tinha o do lado que era o Pandemônio. Aí depois ali onde ficava do lado do Show dos Ursos veio aquele museu do Zé do Caixão, lembra? Sim. Museu do Zé do Caixão, ficou um tempo. Ali teve várias coisas, né? Mas foi logo depois mesmo que acabou o Show dos Ursos. Eu lembro que eu ficava no Mixer, aí vinha o Orlandino assim com a HT, andando. Dava umas 2h30, 3 horas, ele vinha falar assim: já almoçou? Eu já. Daqui a pouco você tem que ir lá pro Pandemônio, hein? Não esquece. Ficava lá no Pandemônio. Verdade. Esses negócios de Noites do Terror eu lembro muito da preparação que a gente colocava as famosas gelatinas nos spots pra mudar. Sim, o papel gelatino. Tinha os eventos que antes da Noite do Terror a gente entregava as camisetas, era muito engraçado isso aí também. Mas era muito roots, né, meu? Eu me lembro, você viu, nós estamos falando de vários períodos. Cara, mas não tinha internet. Não tinha internet, não tinha... Eu me lembro que durante muitos anos eu usei pager. Né? Eu usava pager na década de 90. Aí veio os celulares analógicos. Logo, no finalzinho da minha carreira do Play Center, 2004, 2003, 2004, que eu tive meu primeiro celular. Né? Mas você vê, não tinha mídia, não tinha... A nossa mídia era aquilo ali, né? Não tinha nem SMS. Nada. Eu sabia que ia ter Looping Star no Play Center por causa de uma propaganda que eles colocavam um banner atrás do ônibus, no vidro. Hoje eu vou contar uma história aí que, se não sei se tem ex-chefes nossos que fica aqui escutando o podcast, né? Vendo o podcast. A gente cansava de ir pra balada, né? Aí tinha a antiga Broadway, né? Ali na... Sim. A Brodinha. A Broadway, ou a gente ia...
no Mercado Mundo Mix, que ali era do lado do Memorial da América Latina, e outras baladas que tinha ali em volta, na Barra Funda. E aí, cara, ninguém tinha carro, era pouquíssimas pessoas que tinham carro, e aqueles caras que tinham carro velho. Era uns negócio louco. E, pô, a gente chegava de madrugada, tipo 2 da manhã, 3 da manhã, e aí, o que a gente vai fazer? O parque vai abrir 11, né? Vai abrir 10 horas, vai abrir meio-dia. Ah, vamos pro Play Center. A gente chegava no Play Center 4 horas da manhã, aí uma equipe um grupo ia dormir nos carros do Tornado, né? Porque o Tornado, ele era aqueles bancos inteiros, né? Não era dividido. Era almofadado, né? Isso, aí muitos iam dormir no carro do Tornado, outros iam dormir dentro dos boxes da Montanha Encantada, porque ela era mais quente, né? Que era cheia de fibra. Aí eu dormia no vestiário. Muitos dormiam no vestiário. Cara, eu lembro que tinha gente que tinha ferro de passar dentro do armário que via da balada pra passar o uniforme. Aqueles que tinham algum mecânico, alguém da segurança noturna que tinha carro, pediu o carro emprestado para dormir dentro do carro, né? Puta, mas a gente cansou de dormir dentro do carro de Tornado, dentro da Montanha Encantada, mas cansamos. Nossa. Alguns tinham cobertor dentro dos armários, justamente para isso, né? Quando chegava. Essa era a vantagem, porque não tinha câmera, velho. Era bem hardcore o negócio. Você chegava, entrava e... Olha que loucura, né? Você como funcionário, você entrava na portaria porque tinha um crachá, você podia fazer o que você quisesse, né? Entrar no Play Center. Doideira. Uma loucura. Hoje seria inimaginável. Ô, Landino, você que é daquela época de 90, uma pergunta que a gente tava fazendo, né, Adriano? Já existia reforma? Reforma? No vestiário. No vestiário? Puta, lógico que tinha, né? Lógico que tinha. Sempre teve, né? Sempre teve, né? O vestiário era ímpar, né? Sempre teve isso. Né? Você entrava gritando reforma. Isso, sempre batendo nos armários. E o Play Center teve várias fases. Eu, quando entrei lá, em 95, os armários eram uma máfia, né? Não tinha controle, né? Tinha cara que tinha 5 armários. Nossa, o triplex. Eu não tinha armário. Quem reformulou os armários do Play Center, assim, para que cada colaborador tivesse o seu, foi o Cavinato, né? O Cavinato chegou lá um dia, arrancou tudo. Foi, eu lembro. Fez uma reforminha para deixar os armários um pouco mais altos. E aí arrancou todos os cadeados dos armários, aí foi entregando um por um para ter o controle das chaves dentro da SPO. Né? Mas a reforma, independente, isso ou depois disso, sempre teve. Sempre. Foi o vestiário antigo, aí depois eles reformaram, aí fizeram a muretinha, colocaram um espelho, tudo bonitinho. Era bem gostoso aquele espacinho nosso, cara. Sim, eu lembro que quando eu entrei ainda tinha a farmacinha no canto. Era várias coisas, viu, André? Outra dívida também. Mas eram várias coisas, não era só farmácia. A farmácia foi uma conquista nossa na época da CIPA. Foi uma coisa que a gente pediu para ter lá. Mas vira e mexe, vinha cara que tinha loja de disco e CD, por exemplo. Aí fazia exposição. Olha, aí você comprava o CD e descontava no salário. Olha, isso eu não sabia, cara. Lá tinha uma época que você alugava fitas VHS dentro do... Uma locadora. Locadora lá dentro. Você fazia isso lá. Tinha várias exposições que apareciam lá, que aí vinham descontando no salário. Não era só o empréstimo da Sunny e a farmácia. Não, isso, assim, era outra. A Sunny você vendia a alma ali. Eu lembro da Cooper Sunny era vender a alma. Você assinava, já era. A farmácia levava a vida de muita gente, mas era uma coisa insana, né? Hoje, por exemplo, eu comprei um shampoo pro cabelo, né? R$25 um shampoo. Você ia na farmácia, o shampoo custava R$60, né? Não, mas você pode pagar daqui a 2 meses, né? Em 4 vezes sem juros, né? Nossa, assina aqui. Assina aqui, né? Puta que pariu, mano. Meu Deus. Eu lembro que uma vez o parque tava trocando o sistema de som, lá, algumas coisas dos equipamentos, aí eles podiam vender. Aí eles colocaram lá no Grêmio, tinha quadra e arquibancada. Eles fizeram tipo um brechózão lá com as coisas. Aí eu comprei... Foi no 5S. Eu comprei... Foi no 5S isso. Foi no 5S, não é?
Foi no 5S. Eu comprei um receiver da Kenwood e um monte de chapéu, assim, saí dando chapéu pra família inteira. Foi no 5S, quando o 5S foi feito, essa é uma das coisas novas que foram idealizadas, né? Não se perca nada, né? Se faça dinheiro para conhecer coisas novas. Então a gente trazia isso para os colaboradores, comprava por um valor menor, obviamente, e descontava do salário. Sim. Parceladinho. Era assim, né? Loucura. Nossa, loucura. Senhora, tinha mês que eu recebia R$10, R$20 na época. E a Ourista era R$1,53 quando eu entrei, quando era Ourista. Então, bicho, porque isso que é uma coisa louca, né? Você vê como que a lei, nessa época, ela não era lei, né? Porque descontos em folha, eles não podem ultrapassar 30% do seu salário, né? Naquela época... Que 30%? Cansei de receber salário zerado. Tudo descontava. Cansei de receber salário zerado, mas faz parte do jogo, né? Aí ia lá no Banco Real, saia lá do vestiário, ia lá no Banco Real, na portaria. Deixa eu ver quanto que tem. Mentira, mas naquela época não era na portaria o Banco Real, era no Grêmio. Não, era no Grêmio. Ah, não, sim, naquela época era no Grêmio. Depois eles mudaram lá para aquela outra portaria lá. Isso, a portaria principal. Aí o Edelso ficava bravo, que ia todo mundo de uma vez. É isso mesmo. Cara, tem muita coisa para falar ainda, né, bicho? Tem. Tem coisas que... Cara, é isso. O Adriano, eu acho que pra mim... Deu, agora, cara, só a última coisa, assim, o que mais me impactou no Play Center, nesses quase 9 anos foi quando eu trabalhava na SPO. E até hoje a gente não sabe o motivo, né? Eu trabalhava já na SPO, salvo engano, foi 2003, 2002, 2003. Saindo da Noite do Terror, a gente saiu da portaria, né? PQS, aquela portaria nova, a portaria dos colaboradores, né? Querido Santos. A gente saiu, aí passou do lado quando acabava aquela portaria dos servidores, tinha uma churrascaria, né? Tem até hoje. PC ali, né? Fala PC, né? Eu acho. Aí atravessávamos ali a Marquês de São Vicente e seguimos a mesma calçada para chegar até o metrô. E aí, naquela primeira esquina, depois que acabava o Marquês, tinha um senhorzinho, que eu não vou me recordar o nome, que vendia churrasquinho, né? Então, muitos paravam ali, fazia conta, inclusive, para comer ali, e depois ia para o metrô. Naquele dia, a gente estava fazendo... Eu era da SPO, por que a gente saía tarde? Porque a gente fazia uma pseudo-escolta dos servidores que saíam do Play Center, no Terror, até o metrô. Então, quem que fazia escolta? As pessoas que trabalhavam na segurança do Play Center, né? Eu e outras pessoas. Só que não tinha arma. A gente trabalhava de segurança porque era uma segurança patrimonial dentro do parque, né? Que não era nem segurança, né? Seria monitores hoje, né? O nome certo. A arma praticamente era um apito. Era o HT. Era um apito. Tá com o HT na cabeça. E aí eu me lembro como, infelizmente, né? Para mim isso foi mais impactante, né? Eu não sei por qual motivo, na hora que a gente estava fazendo essa escolta desses funcionários, aí tava eu e o Ângelo, na época, né? Lá. E teve vários disparos de armas de fogo naquele lugar, né? Eu fui alvejado 2 vezes, o Ângelo acho que tomou uns 4 ou 5 tiros, né? Nossa. E ficou ruim, ficou internado. Mas, graças a Deus, não, assim, ali, eu não sei se vocês são ateístas ou não, né? Eu sempre fui uma pessoa de muita fé, que acreditava e acredita em Deus, né? Eu não era praticante naquela época, mas foi um negócio muito insano. Eu fui alvejado com dois tiros. Os 2 tiros pegou na minha perna esquerda. Um transfixiou quase próximo do joelho, né? Que os médicos chamam de carne mole. E o outro transfixiou perto da veia femoral, também da mesma perna esquerda. Nossa. Foi muito louco, cara. A bala da femoral, ela fez um S. Ela entrou, fez um S e saiu, né? Nada. Pegou nada da minha veia, nada. E do joelho, mesma coisa, né? Quase pegou na rótula do joelho, né? E não senti nada também. Cauterizou na hora. Infelizmente foi o Ângelo, né? Que aí hoje, depois de tudo passado, a gente brinca, né? Você é meu irmão de sangue, porque as balas que transfixiaram em mim alvejaram ele.
né? Nossa. O Ângelo ficou realmente, teve uma sequela, acho que não sei se foi na coluna, se foi cirurgia, não me recordo agora. O apelido do Ângelo era Pilo, né? O Pilo, que a gente chamava ele de Pilo. Esse foi o mais impactante da minha vida, assim. Foi uma coisa que aconteceu e a gente não sabe o motivo, né? Porque o Play Center não tinha motivo, né? Não era algo de segurança pública, pelo contrário, ele era um parque de diversão. Então, por que a gente foi alvejado, né? E acredito que não tenha sido para nós. Como era um bar ou uma barraca que ficava a madrugada inteira, acredito que as pessoas que eles queriam talvez atirar seria alguma das pessoas que estavam ali. E a gente teve uma infelicidade de estar passando no exato momento. Né? No lugar errado, na hora errada. Isso foi Noite do Terror de 2003. Nunca vou esquecer. 2003? Nossa! 2003. E eu já tava trabalhando já. Não, mas foi pouco divulgado, né? Porque foi por volta de 11 da noite, 11h30 da noite. Então, isso foi muito bem abafado, porque não tinha um motivo de expor isso para todas as pessoas, né? Só as pessoas mais próximas que tinham. Tanto é verdade que vocês não tinham escutado essa história, né? Então, essa é uma história nova. A única coisa que eu escutei era, na época, né, em 2003 mesmo, o Júnior fez uma reunião lá e falou que não era para ninguém mais ir embora de uniforme. Isso. Não sei se foi por causa disso, né? Acredito que seja. Falou, não vai mais de uniforme, porque tá acontecendo pode acontecer algumas coisas, né? E aí, só isso que a gente foi isso, cara. Aí foi 2003 mesmo, porque eu fui desligado em 2004, né? Na sequência. Assim. E aí na época eu fiquei muito mal. Também tiro no Play Center, eles estão mandando embora, não sei o quê. Ideia idiota, né? A cabeça vai longe. Não tem nada a ver com as calças, né? Mas na época você é muito pequeno de idade, né? Que eu quero dizer, e você faz teorias de conspiração contra você, mas não foi o caso. O Play Center foi maravilhoso comigo. Eu só tenho a agradecer tudo. Bom, vamos para a parte final agora. Tem uma pergunta do Nilson. Teve um elemento da Casa do Monstro que vocês estavam testando, acho que era 3D, que meio que voou de lá de dentro. Era o Bilolão. Era Noite do Terror também. Era supervisor da área 2, que abrangia ali a Casa dos Monstros. Né? E aí, o que acontecia? Tinha uma prática dos funcionários mais antigos do parque, toda vez que a cadeira ela saía, quando acabava todo o ciclo, ela saía, aí tinha um elemento que ficava na saída, né, pôr a mão assim na pessoa, tipo, próximo do rosto, para fazer o último susto, né? Cara, era muito divertidinho mesmo, que era uma coisa que todo mundo fazia, né? No finalzinho, tinha as pessoas que eram mais emocionadas, ficava assustado com a Casa dos Monstros, uma coisa impossível, né? Mas tinha pessoas que se assustavam. E aí, no final, a hora que a cadeira fazia a última volta para sair na plataforma de desembarque, o servidor lá, o atendente ia lá e fazia um negócio, né? A pessoa se assustava, né? E aí, tudo bem. Só que a Casa dos Monstros era o equipamento mais simples de operar. Era 2 botões, né? 3, né? Era um para você dar emergência, um para você startar e um para você desligar a cadeira. Então, você apertava o botão, a cadeira ia vindo assim, né? Basicamente, o que a gente fazia? Fazia um treinamento de 1 hora com os operadores que trabalhavam ali e eles ficavam naquilo ali o dia inteiro. Que a gente pegava os servidores, os atendentes mais antigos, para ir trabalhar nos equipamentos mais complexos, né? Evolution, Barca Viking, Splash, e aí deixava os zoristas ou aquelas pessoas que eram contratadas só para trabalhar no terror ali, que era mais simples de operar. E aí não sei se esse colaborador nosso, eu não lembro o nome dele, né? O apelido dele era Bilolão. Ele andava, mano. Ele andava meio esquisitinho, assim, né? E aí ele era uma daquelas pessoas eram os visitantes, quase que consequência, que sempre quis trabalhar lá. E ele foi um dos caras que conseguiu, né? Ele entrou. Só que eu não sei o que teve na cabeça dele, que ele foi fazer esse assustinho no segundo andar. E não tinha posto no segundo andar. Não existia isso. E ele quis fazer isso no momento sem perguntar para ninguém. Eu não sei se vocês lembram, a Casa dos Monstros, quando a cadeira subia pro piso
superior, não tinha nada, mas ela fazia dois zigue-zagues, assim, né? Ela meio que saía para fora do equipamento e voltava. Saía para fora do equipamento, voltava, saía para fora do equipamento, voltava, saía e entrava de novo para descer, né? E ele ficou naquela segunda volta. Por quê, meu Deus do céu? Não lembro. Aí ele foi fazer... aí acho que ele foi fazer esse sustinho, bu. Nessa que ele foi fazer bu, a cadeira pegou ele no meio, ele ficou pendurado na cadeira e caiu lá no labirinto. E quase perdeu a orelha, porque ele caiu no vão certinho do labirinto, mas a orelha dele não caiu, né? Aí, tipo, o lóbulo aqui da orelha veio parar aqui em cima, rasgou. Nossa! Você é louco. Foi uma desgraceira. Foi um negócio... O cara virou um slot, velho. Ficou. Cortou a orelha, e aí teve que socorrer. Eu acho que por causa disso ele foi demitido depois, né? Não lembro. Deus do céu. Teve alguma outra situação? Isso fala que na época a galera começou a pular do labirinto pra socorrer, os funcionários apitando pensando que tava tendo briga. Foi eu não tava lá no momento, né? Só. Quem me contou foi um servidor, um operador, um atendente lá, nem lembro mais quem foi, mas teve essa questão do voo mesmo. Acho que é isso que o Nilson queria saber. E você, teve mais alguma outra situação engraçada aí que você passou por lá? Cara, teve uma vez... foi muito engraçado. Nós tínhamos o Play Center durante um período, um hiato de tempo, ele contratou um engenheiro de segurança do trabalho. Eu não lembro que ano que foi, cara. Eu era operador ainda do Evolution quando ele foi contratado, e depois eu virei supervisor, eu lembro dele trabalhando também. E eu não lembro do nome de engenheiro, eu sei que ele era roqueiro, cara, ele dava várias indicações de CD na época pra comprar. Eu gosto de rock and roll, né? Eu gostava dele, eu conversava muito com ele por causa de rock and roll. Enfim, e o Play Center, André e Adriano, cara, tinha épocas do ano que era tão quente, e nós trabalhávamos em cima daquelas chapas de compensado, né? De alumínio. Era horroroso. O Lucha, por exemplo, ele era sol direto no coco, né? Não tinha zonas de escape como tinha as montanhas russas, como tinha o tornado, com aquelas cascalhas. Né? Não tinha lona. Era sol dentro do coco. E no Looping Star, antes deles construírem aquele toldo que eles chamavam de toldo fibrado, né? Que ele era translúcido, né? Então, quando chovia, não caía água no visitante, mas caía aquela, como se fosse uma fumacinha, assim, né? Sei, era parecido com... Isso, foi colocado depois, foi feito isso no Boomerang, que era uma montanha-russa nova, aí gostaram do projeto e fizeram isso no Looping Star, só que o Looping Star não tinha, era só aqueles corredores, né? Sem nenhum tipo de cobertura. E, bicho, e aí toda vez que tinha calor, cara, tinha muito visitante que desmaiava de calor. Porque o parque não tinha aquele procedimento de irrigação, né? Que depois, muitos anos depois, eles construíram. Em todas as filas tinha aquele negócio de irrigação para deixar os visitantes mais frescos, né? Não tinha isso na década de 90, né? E aí, o que o engenheiro de segurança fazia, né? Não era ele que fazia. Alguém fez isso em um momento, ele gostou da ideia, e para ajudar ele começou a fazer. A gente tinha aquelas máquinas cash, profissionais, né? Aquelas máquinas cash para lavar equipamento, era usado por lá. Ainda então, esquentava. Isso. Aquilo ali arrancava a atleta da plataforma. Perfeitamente. Aí o que fazia? Quando tava muito calor, eu lembro isso no Evolution. Pegava várias máquinas daquela, colocava em volta da fila e apertava para cima, assim, para sair os guichos para cima, para refrescar o visitante. E era bacana mesmo. E refrescava, os visitantes gostavam. Isso era uma prática quando estava muito quente. E a gente fez isso muito. Aí eu virei supervisor e aí a gente estava foi implementar, acho que o terceiro, não sei se era o terceiro carro do Looping Star ou era o segundo carro. Que era aquela coisa que não parava, né? O Looping Star ele passava 15 mil pessoas por dia. Era o dragão de fila, aquilo ali. Aquilo ali não parava nunca.
E tava um calor, brother. Devia ter devia estar uns 50 graus aquele dia. Aí o engenheiro de segurança resolveu fazer a mesma coisa lá no Looping Star, né? Pegou a máquina cache, não sei o quê. Só que o Looping, ele não tinha aquelas muretinhas para você ficar posicionado para jogar a água para cima, né? E já tinha aquela lona lá, então não dava para jogar. O que ele imaginou? Eu vou colocar a máquina cache na curva do looping, mas dentro do looping, né? Então o looping fazia toda a volta, aí tinha ali aquele freio, né? O freio que ficava ali de frente para souvenirs lá, e aí o carro vinha fazer aquela parábola para parar na estação, né? E aí ele ficou justamente naquela parábola, que era uma plataforma de manutenção. Sim, é tipo uma plataforminha de ferro, né? Um corredorzinho, né? Às vezes... Passa lambendo ali, cara. Às vezes o relezinho o sensor do freio ali, do primeiro freio, que ficava em frente ao anel do looping, ele dava um problema, e aí o carro travava ali. E aí você usava aquela passarelinha para ir buscar os visitantes, eles saíam pela plataformazinha, e você resetava o relé e voltava, né? Toda a movimentação. Sim. E ele ficou ali, jogando água, o pessoal lotado, e o parque voando e não sei o quê. Meu irmão, acho que ele não percebeu, a mangueira da cache caiu assim no vão. Aí me veio o carro, mano, aquele carro azul, enroscou a lâmina de freio na mangueira e saiu arregaçando, arrancou mangueira e arrancou máquina cache, saiu rebosteando máquina cache, subiu o carro junto com a máquina cache em cima da plataforma. Mano, foi um inferno. E qual que foi o problema? Ele causou uma manutenção que não era para ser causado, né? Ele fechou o equipamento não funcionou mais. Sem previsão de retorno. Não, mas não voltou, porque ele fez um arregaço, regaçou os relés de freio. Tudo sensor. Todos os sensores foram danificados. Cara, foi uma bosta. O parque, acho que era um final de semana, um calor do caralho. E o Looping Star, como o Adriano falou, era o Papa-Fila, né? Sim. E aí naquele dia a gente perdeu o Papa-Fila. Imagina, né? Eu não sei o que aconteceu. Cara, era a segurança do trabalho. Engenheiro. Juro por Deus do céu que eu não lembro. Eu não lembro do nome dele. Acho que isso aí foi 2005, cara. 2005, 2006, muito tempo atrás. Acredito que ele foi desligado, mas eu não me recordo. Mas isso. Eu acho que sim. Será? Né? Mas foi foda. Aquele dia foi engraçado. A gente não sabia se ria, se chorava. Eu ri muito, né? Porque a atendente de Hisense não valia um centavo, né, meu? Não. E quando quebrava o equipamento, era muito engraçado, porque a gente trabalhava muito, né, bicho? E aí quando quebrava, você ficava sem fazer nada, entre aspas, né? E atenção, você ficava lá horas. Isso, falando no microfone. Principalmente equipamentos grandes, você tinha que ficar nas entradas falando que o equipamento quebrou, não sei o quê. Então os operadores ficavam ali o dia inteiro, né? Era muito legal, mano. E aí essa foi marcante mesmo. A outra coisa marcante, não sei se o Adriano vai lembrar. Quando acabou o show dos Ursos, foi criado o castelo lá, né, da Indiana Mystery lá, né? Sim. Todo o castelo era feito de fibra, né? Todinho feito de fibra. E aí eu me lembro que na época eles fizeram, acho que de 2 em 2 anos, ou todo ano, eles mudavam a fachada do Indiana, do castelo, né? Faziam um novo layout, não sei o quê. Principalmente acho que para Noite do Terror. Toda vez que tinha Noite do Terror, eles mudavam o layout. E teve uma época que eles fizeram um castelo que eu brincava que parecia o castelo de Grayskull, do He-Man, né? Eles tinham umas colunas, assim, toda chanfrada, bonito pra caramba. E aí, beleza, foi feito aqui, Noite do Terror acabou, aí veio o mês das crianças. Maluco. O parque fazia muito doce, né?
fazia coração com chocolate, fazia maçã caramelizada. A produção era feita lá no parque, né? Então, né, lembra? A gente convivia muito com abelhas, por exemplo, né? Principalmente quando fazia, as abelhas chegavam, não sei o quê. Mas até aí tudo bem, né, bicho? Eu sei que essa coluna do Indiana Mystery, eu não sei por que carga d'água, ela quebrou e caiu, né? Mas quando eu falo da coluna do Indiana Mystery, estou falando de uma placa de era uma fibra meio espuma, não é? Isso, era fibra com espuma. Vidro, os bagulhos. Isso, devia ter uns 70 por 70, assim, como se fosse uma TV de 32 polegadas, né? Para se ter uma noção. Caiu aquilo, maluco. Toda aquela parte, 70 por 70, era de colmeia de abelha. Eu lembro disso. Nossa. Espatifou no chão, malandro. Saiu a abelha picando todos os visitantes, todos os funcionários. Virou um inferno, todo mundo correndo, se estapeando. Você é doido, mano. Cara, aquilo ali, não sei se você lembra disso, Adriano? Lembro. Malandro, a Marina quase morreu, parece que ela tinha infecção. O William, que foi marido dela, o falecido William, acho que tomou mais de 60 picadas de abelha, cara. Mais de 60. Foi um arregaço. Eu fiquei trancado na cabine do Double Shock. Virou um inferno. O parque teve que ser fechado nesse dia. Mano, centenas de visitantes foi picado da abelha. Centenas, assim. Aí teve a questão dos funcionários, tudo. Cara, loucura. Então esse foi coisa só acontece no Play Center, cara. Só acontece no Play Center. Loucura, assim. Aí teve outros casos, assim, isolados, mas aconteceu com muita frequência, né? O teleférico, por exemplo. O teleférico, não sei se o Adriano trabalhou lá, né? Trabalhei. O teleférico, ele era 100% manual para você tanto abrir a trava como fechar a trava. Ele não tinha cinto de segurança, né? E aí o teleférico era literalmente um equipamento cíclico, né? Ele não parava nunca. Então a pessoa saía de um lado e ia pro outro, saía de um lado e ia pro outro. E aí a gente tinha alguns protocolos de segurança, assim, né? O carrinho, acho que era... Não lembro se era do 1 ao 50 ou era do 1 ao 70, não lembro quantas cadeiras tinha, mas vamos colocar de 1 a 50. E aí quando acabava a operação, nós tínhamos que fazer um giro de 360 completo das cadeiras, né? Então, o cara que estava na plataforma A, ele marcava lá, sei lá, cadeira 20. Aí o cara que estava lá saiu a última vazia aqui a 20. E aí o de lá da plataforma A, que era na área 1, falava para a área 4. Tá saindo a última aqui a 5, exemplo, né? Aí quando a 5 chegava e a 20 chegava, a gente apertava lá o negócio de segurança e beleza, acabou a operação e ia todo mundo embora. Acho que aconteceu umas 2 vezes isso, né? De a gente fazer o fechamento. Será que é o que ele vai falar que eu ia perguntar? A gente vai pro fechamento, aí fechava primeiro na área 3, aí você ia empurrando os visitantes para a lona central, aí vinha para a área 1 e empurrando, até acabar ali na área 2, olha que negócio. Alegre e Formoso, vindo embora, aí só escuto um... Socorro! Socorro! Falei, que caralho é isso, né? Socorro! Não tá escutando, né, meu? Tudo escuro já, tudo escuro, cara. Foi uma sorte louca. E aí a gente foi ver, na época tinha um operador de raids que ajudava a gente no fechamento, que acho que era Marcelo Comete, era isso, Adriano? Lembra? O Comete. O Comete. E aí a gente foi ver, mano, não tinha um menino lá preso em cima da lona central, cara. Eu não sei que os operadores... Mas no teleférico ou na lona? No teleférico, ele tava lá em cima. Na cadeirinha. Na cadeirinha, sozinho. E aí eu não sei te explicar, né, o que aconteceu. O que eu acho que aconteceu foi o seguinte, o que eu acho, minha teoria, né? Que teve essa comunicação de um para outro, e o menino da plataforma A, que era do lado do Superjet, ele informou da plataforma B, falou assim, a última cadeira é tal. Só que ele não ficou lá esperando, né? Porque a
Eu acho que ele pegou, avisou e foi embora. Saiu. Aí acho que teve um visitante meio, não tem ninguém aqui, o teleférico tá funcionando, eu vou. Entrou. Aí a hora que chegou a cadeira do outro lado, o cara bateu o botão de emergência e foi embora também. Ficou lá no meio, na lona. Essa é a única explicação, porque tinha essa comunicação de emergência, né? Você falava aqui. Sempre teve mesmo. Em N situações, né? Tanto era gestante, ou era cadeirante, com qualquer coisa, a gente avisava. Sempre tinha essa comunicação. E aí não tem explicação por que 11 horas da noite um moleque lá em cima gritando socorro, né? Aí... Puxando um gatilho aí do teleférico que você falou, você lembra aquele colaborador lá que ficou pendurado na plataforma B, que enroscou o gancho da cadeirinha, que saiu lá quase perto da primeira torre? Lembro. Ele ficou pendurado ele ficou pendurado pela roupa, né, cara? Ó, tem coisas ali que você viu, o parque era muito abençoado mesmo, né? Tinha situações que aconteciam, mano, que hoje a gente vê, mano, que loucura que a gente fazia. Tinha uma mão protegendo o parque ali, assim. Que... Ó, uma coisa que acontecia no Play Center de vez em quando, no Evolution de vez em quando, o Evolution, ele tinha aquela cúpula, né? Então, nada mais é que era como se fosse um guarda-chuva, né? Então, as cabines, elas tinham 1, 2, 3, 4. Eram 8 cadeiras de 4 assentos cada. Eu não sei se era 8 ou era 10. Não sei. Era 10. 10 gôndolas. Então, nós tínhamos 40 visitantes. 40 pessoas ia. Então, era 40 visitantes que iam lá. E aí fazia aquele giro. O movimento padrão da minha época era um giro e meio e acabava, né? Quando o parque estava cheio. Quando o parque estava livre, leve e solto, o Albuquerque ele falava que o padrão era sempre o mesmo. Tem que ser, mas a gente cansou de dar 8 voltas de um lado, 8 voltas do outro, né? O parque estava vazio, a gente... Dava até zerinho, né? Dava até zerinho. E aí o que acontecia? Ameaçava ir e voltava também. O Evolution tinha uns blackout que ninguém sabia dizer o que acontecia, né? Você tinha os dois relezinhos aqui, né? Que um girava as gôndolas e um girava a coluna. E aí, sem explicação nenhuma, desligava os sensores e ele ficava bobo. Ele ficava... Famoso desarme. Desarme. Ele desarmava, não sei o que acontecia. E aí, a gente ria tudo. E a gente ria, lembra? Ria, né? O negócio desarmado, assim, voa! Aí, passava aquele negócio. Juízo tudo. Não, juízo nenhum, né, meu? Tipo, qualquer pessoa ficaria em pânico, né? E a gente ria com o negócio. E os visitantes achavam engraçado também. Pensou que aquilo é que a gente fazia, a gente interagia com os caras. Aí tinha essas coisas loucas também. Foda. Você é doido. Não, e tinha uns que tentavam, eu trabalhei lá, você tinha que esperar praticamente ele parar todo pra rearmar. Tinha uns que tentavam rearmar com ele balançando, eu falei, sabe, esse bagulho vai moer tudo. Não faz isso. Que é um pêndulo, né? Então você jogava toda a força de um lado só. Eu não sei o nome técnico disso, né? Ele é como se fosse um rotor, né? Com os dentes, assim, enormes. Umas engrenagens, né, que fazem... Não é pinhão? Pinhão em cremalheira? Acho que era pinhão. Era pinhão. Deve ser... E você startando o equipamento quando ele desativava, assim, sem ele parar, você danificava justamente esse peão. Porque quando você apertava para ele ligar, ele travava, né? Nessa que ele travava, esses dentes podiam quebrar. É por isso que falava que não podia acionar. E eu lembro que só podia subir pro lado da cabine, a primeira volta, né? Você não podia subir pro lado do splash, que você não tinha visão nenhuma do outro lado, né? Isso. Mas era muito louco, cara. Não tinha. Mas veja bem, isso era esquema que a gente que aprendeu na marra. A primeira equipe. Não tinha manual de fabricante falando, não falaram, né? O que acontece? Quando você baixava todas as grades de segurança, ele startava dentro da cabine para você ligar o equipamento. Isso, aí você já conseguia ligar o equipamento. E o Evolution era muito mal fabricado, né, cara? Porque ele tinha essas duas entradas e duas saídas aqui,
quando a gente trabalhava numa equipe completa, ficava 2 do lado da saída, 1 em cada entrada, lá como operador, para você fazer aquele giro abrindo as travas. Só que o operador do equipamento, ele não tinha visão de quem estava do outro lado, né? E aí, quando o parque estava muito cheio, a hora que as luzes apagavam, a gente apertava o start, já ligava os 2 positrômetros assim, e já subia. E não importava que lado que ele subia, né? Dependendo de onde você estava. Nossa, quantas vezes a gente ligava de uma vez, a hora que ele ia sentir o splash, tava o funcionário jogado na plataforma, assim, né? Abaixado. Ou lá no buraco. Ou pulava dentro do buraco, né? Porque se ele ficasse ali, a gente saia arregaçando ele pela cabeça. Mas cansamos de fazer isso. Quer dizer, hoje, é por isso que eu falo que hoje, né? Hoje em dia, isso é inimaginável. O Play Center proibidão. Década de 90, mano. Década de 90 era tudo sem juízo, né? Hoje não, né? Hoje a gente fica olhando pro passado assim, e fala, meu Jesus, o que eu fiz, né? Mas não era eu, era todo mundo, né? Todo mundo. Era todo geral. Mundo você tem que lembrar que era uma galera de 18, 19 anos. E alguns aí menores. Essa era a faixa. Exatamente. E alguns menores. Eu não sei se aqui, junto com vocês, tem eu lembro do menino do camping. Acho que eu não vou lembrar. O nome dele é Thomas, né? Ele trabalhava mais lá na... O camping, basicamente, era camping. Era um pessoal, era um grupo de menores que a base desse camp era em Osasco, né? E aí esses campi eram contratados, eles trabalhavam só 6 horas e quase todos eles ficavam na área infantil, né? Só trabalhavam na área infantil. E dentre eles tem esse jovem aí que na época chamava Thomas, né? E ele trabalha comigo aqui na Fundação Casa, né? Não no mesmo setor. Anos depois, por uma puta coincidência da vida, eu trabalhando na sede, que é ali na Luz, né, aqui da Fundação Casa, ele me aparece lá, o menino do camp, né? Hoje ele é um profissional da área de informática. E a gente conversava muito sobre Play Center na época também. Essa foi uma das pessoas que eu encontrei depois trabalhando comigo aqui. Que legal. Legal. Bom, considerações finais, Adriano. Acho que... Nossa... Tem história. Foi uma aula pra mim, cara. Foi história, cara, porque tinha coisa que eu não sabia. Bicho, mas tem muita coisa. Assim, se a gente for começar a puxar lá de trás, cara, são várias histórias, né? Histórias muito, muito engraçadas, histórias felizes, histórias não tão felizes assim, né? Somente quando a gente tinha colegas nossos que eram demitidos por N situações. Tivemos casos de servidores que foram para um final de semana na praia, de moto, acabou morrendo na rodovia, né? Então, são situações assim ímpares. Se a gente for puxando da cabeça, né? Puxando da cabeça, a gente vai ficar dias e dias falando e não vai zerar o assunto, né? Não zera. O legal desse podcast é que uma história vai linkando na outra, você puxa, por exemplo... Teve o Alexandre Bilolão que contou a história, aí você já vê de uma outra visão como é que foi, é muito Perfeitamente. Legal. Cada um tinha um apelido, né? Tinha o Bilolão, tinha o Hominho Verde. Hoje o Hominho Verde é um grande diretor, acho que da TIM, se não estiver enganado, da Claro. E é executivo dessa empresa. Acho que é isso. Chiquetérrimo, né? O cara tá bem, assim. E aí teve vários outros, né? Nós temos hoje colegas empresários, né? Grandes empresários, né? Que tem indústria de alimento. Então, assim, você vê, quando você começa a ver algumas pessoas do passado, você vê que teve pessoas que estão muito bem hoje, né, cara? Muito bem mesmo, né? Bem mesmo, financeiramente, como pessoa, como família. Outros nem tantos, né? Aí tem essas histórias tristes, né? De pessoas colegas nossos que se perderam na droga. Sim. Que era uma coisa que não é só alegria, né? O parque tinha muito drogaditos, né? Tinha muitos operadores que usavam coisas muito pesadas, né? Mas a gente pode falar vários dias sobre isso.
Sim. É isso aí. Orlandino, só queria te agradecer, muito obrigado. Foi uma entrevista muito esperada, de marca, desmarca, não dá, esse aqui dá, agora o outro não. Mas graças a Deus deu certo e foi a entrevista, cara. Muito obrigado foi por bem participar desse singelo podcast aqui que a gente criou para relembrar. Eu só queria falar aí para os seus, as pessoas que assistem, né, vão assistir ainda, né, depois de vocês postarem, que todo mundo, sem exceção, aqueles que tiveram mais proximidade comigo, aqueles que tiveram muito ou pouca, né, vocês foram responsáveis por ser as pessoas que moldaram esse homem que está na frente de vocês hoje. Eu não seria o que eu sou hoje se eu não tivesse passado nesse parque. Eu não seria o profissional que eu sou hoje se eu não tivesse aprendido com vocês. Alguns dessas pessoas, aí, André, a gente está hoje conversando, né? Mas o Adriano, por exemplo, eu o considero amigo, né? Mesmo. Obrigado. Estamos indo aí para mais de 20 anos de amizade, né? Sim. Então, nós somos... O Adriano, para quem não sabe, o apelido dele é Drica, né? É verdade. Então, né? Então, nós temos uma amizade muito grande, como alguns outros, né? Que foram muito próximos, né? Eles frequentaram a minha casa, como o Adriano falou, foi no meu casamento. Hoje, com um hiato um pouco maior, mas a gente se encontra quase esporadicamente todo ano, principalmente quando o Roberto vem da Inglaterra, né, ele tem essa aproximação, né, de chamar um de cada um, a gente se encontra. Então eu queria falar para todos os seus espectadores, né, que é uma honra ter trabalhado com vocês, uma honra de ter conhecido cada um. Peço desculpas de não conseguir ter uma narrativa tão próxima com todos, né? Que é muito impossível para mim. O tipo de função que eu exerço hoje, né? Eu não consigo, por exemplo, participar de muitos grupos. Às vezes os colegas me colocam em alguns grupos do Play Center e por questões profissionais eu sou obrigado a sair do grupo, porque eu não consigo interagir, não consigo... Aí, de repente, o último grupo que eu participei, que eu abri, eu tinha mais de 4.000 mensagens. Né? Uau! Como que eu vou interagir com 4.000 mensagens? Eu preferi sair. Mas não é por mal, né? Que hoje eu tenho uma carreira profissional que demanda muito tempo. Hoje, por exemplo, é feriado e eu estou trabalhando. Então, é isso. Agradeço o convite. Fico honrado de ter sido lembrado para participar. E se quiser o rebote, outros, estamos juntos. Vamos fazer mais. Com certeza a gente vai querer. É isso, Orlandino. Obrigado. Eu que agradeço, Adriano. E aí, um André e Nilson, faltou você, mas... O Nilson tá meio dodóizinho hoje. Tá de cama, tá descansando. Tá bom. É isso aí, pessoal. Foi uma entrevista muito legal com o Orlandino. Espero que gostem. Compartilhem com seus amigos, parentes aí. Curtam nossa página no Instagram, no Facebook e em todas as plataformas digitais aí também. É isso aí, André. Um abração. Isso, e nós estamos no Deezer e também no Spotify, tá? Caso você não queira assistir a entrevista ou só ouvir, a gente tá lá também. É isso aí. Um abraço a todos. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau.